Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a minha e do que a sua, não é, Lênin? É, totalmente politizada. Você assim. manja alguma coisa de política, cara? Olha, eu tento. Tá, presidente da Austrália, quem que é? Não Da faço Argentina. ideia. Também. Eu Do sei Brasil? eu sei que da Argentina é uma mulher. Do Brasil? Do Brasil é o... Sarney, o cara manda, né? O cara tá por... ele é São Paulo, ele não sabe nem quem é o técnico de São Paulo. Tancredo Neves. Tancredo Neves, Nossa, exato. foi Mandou longe. bem, cara, mandou bem. Ô, Lene, como que vai ser hoje? Hoje vai ser um debate, aquele esquema do pessoal participar com perguntas, certo? Exato, já tá fixado lá no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou comentário. E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, já dar like no vídeo e acompanha aí que o papo hoje vai ser legal. Exato. E fala pra quem a pergunta. De repente, se é pros dois, Exatamente. se é pra Tabata ou se é pro Salles, tá bom? E a gente vai pegar as melhores perguntas, né? Vai dar pra pegar todas, a gente vai pegando todas. conforme o papo vai indo, você me chama aí, ó, tem uma pergunta boa sobre isso, aí manda aí. Fechou, Beleza? Fechou então. Tabata já veio aqui, então vou começar com o Salles aqui. Aqui eu sou um cara interesseiro, viu? Eu montei meu cenário só com presentes inúteis que a galera vai me trazendo. Então eu queria saber se você trouxe meu presente inútil. Eu trouxe. Aqui, vamos ver. Olha só, é um pateta, né? Eu tô indo pra Disney com meu filho semana que vem. Não sei se ele sabia, não sabia, né? Foi coincidência. Mas tem uma história aqui? Ou Isso eu tenho história. Qual Aliás, que é? é de filho na Disney também. É? Quando eu fui indicado ministro, antes de tomar posse, durante a transição, eu já tinha organizado uma viagem com os meus filhos para Disney. E aí veio o convite para ser ministro, já estava com a viagem marcada. Era pra quando a viagem? Era no final de dezembro. Tá. No final de dezembro, no final do ano, começo de dezembro. Entendi. E aí já tinha sido indicado, estava lá no grupo de transição. Eu falei para o Bolsonaro, falei, presidente, eu já tenho uma viagem com os meus filhos marcada. E né? viu o Mickey no cu! Ele falou, mantém isso aí, pô. Família em primeiro lugar. Vai lá. A gente vai se falando por telefone. E eu fui. Você foi? Fui. Mas a transição esse período que a galera fica entre a eleição, né, outubro, e a posse, que é 1º de janeiro. Então foi comecinho de dezembro. E eu fui com a criançada pra Disney. E todo dia, evidentemente, telefone, pessoal que estava montando a transição de governo. Mas esse pateta aqui. O pateta foi o. E as crianças estavam com que idade na época? A minha filha tinha 11 e meu filho tinha 8. Putz, eu tô levando meu filho com 5, não sei se ele vai lembrar. Não, vai. 5 é a melhor idade. Que é a idade que ainda acredita ele tá demais. Na fantasia dos personagens, acredita que a Minnie existe, que o Mickey existe, com 5 anos. Até aí minha mulher também, às vezes até acredita também. É legal. Eu vou tirar foto com as princesas. Eu falei pra ela, você sabe que são atrizes e que elas não são princesas mesmo. Ela fala, para com isso. Tabata, obrigado. Nem precisava ter trazido presente, que você já trouxe o seu. Inclusive já deu bronca. E não tá aqui, né? Culpa de quem? De quem? Qual quem é sempre o culpado das coisas darem errado aqui? É o estagiário. É o estagiário Paquito. Paquito, então assim, ó. Semana que vem, a semana pra botar tudo. Cara, tem uns 40 presentes pra você pendurar. Semana que vem não vai ter lugar nem pra você sentar aí. Tá bom. De Então tanto tá presente. bom. Tanto presente. Fechou, então. O que você trouxe hoje, Tabata? Ontem foi o dia da Amazônia, então eu trouxe uma plantinha pra você chamada Ceriça pro seu mas essa cenário. não vai poder ficar aqui, que senão será que no porão ela não morre, não? Eu acho que tem um probleminha dela. Se você cortar, ela solta um cheiro bem ruim. Então eu fico Sério? alerta. Nossa. Então cuide bem dela. Tá, Ceriça. Olha. Mas não, o cheirinho é bom, é só se Cheiro cortar. é bom, só se cortar. Agora fiquei... Mas tem que tomar sol. Não, não aqui no escuro. Tá aqui no escuro. Mas aí você aqui eu acho que leva ela vou levar pra lá pra passear. cima, então, porque senão... Ela não vai. Eu sempre, quando faço debate aqui, programas especiais, peço que as pessoas deem as suas credenciais para as câmeras. Primeiro, a Tabata pode olhar para a sua câmera, se apresenta para o público e fale com ela e dê as boas-vindas aí. Oi, pessoal, meu nome é Tabata, já tenho 28 anos, porque a galera acha que eu sou mais nova, então você envelheci tem cara um pouquinho. De 22. Sou ativista pela educação, trabalho com educação há quase 15 anos. Estou no meu primeiro mandato como deputada federal, venho daqui da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos e acho que é isso para começar. E gosto muito de ciência. E quem não viu o podcast dela pode conhecer, a gente trocou muita ideia com ela. Foi bem massa. Né? Então, foi o ano passado ou foi esse ano? Acho que foi ano passado. Foi ano passado, né? Então vejam lá. E Salles, pela primeira vez, se apresente para o nosso público aí.
Vilela, obrigado aí pelo convite. Eu sou advogado Ricardo Salles, 47 anos, 2 filhos, paulistano. Fui secretário particular do governador de São Paulo, fui secretário de Meio Ambiente do estado de São Paulo e fui ministro do presidente Bolsonaro também de Meio Ambiente. Eu vou deixar bem livre aqui. A gente estava conversando antes, a gente colocava regra, tempo, todo mundo decidiu que a gente pode deixar livre. Eu queria começar então a gente falando dos desafios de vocês, né, para essa são candidatos aí que vocês imaginam que vão ter para os anos que se seguem, e depois vocês têm a liberdade também de cada um falar e fazer pergunta um para o outro. Eu também faço pergunta, a gente pega a pergunta do chat, mas quem quiser começar aí, quais são os desafios que a gente pode encontrar nesses 2 cenários, Lula ou Bolsonaro ganhando pro ano que vem? O que vocês acham aí? E o trabalho de vocês? Por favor. Acho que primeiro falar da eleição e depois o que pode acontecer. Tem 3 coisas, Vilela, que me preocupam muito para a eleição desse ano. Um deles é a violência. Também. Tô bem preocupado. Bastante. Eu recebo ameaças ao longo de todo o mandato, recebi ameaças de morte, de abuso sexual e por aí vai. Mas me preocupa o quanto que as coisas estão escalando. Então a gente viu recentemente em Foz do Iguaçu uma pessoa que entrou numa festa de aniversário e atirou no cara porque o bolo era do PT. Isso é muito absurdo. E infelizmente a gente está vendo essa agressividade na rua. Então esse nível de violência, esse nível de ódio me preocupa bastante. Tem uma segunda coisa que me preocupa muito, que é o orçamento secreto. A gente tem... Não me lembro se a gente conversou da última vez, mas saiu recentemente uma lista de parlamentares que são da base do governo, que estão recebendo 500 milhões de reais por ano para poder votar junto com o governo, dinheiro que iria para a saúde, para a educação. Eu até coloquei nas redes hoje um videozinho explicando. E aí esse dinheiro está sendo desviado, tem muita corrupção, assim. Gente que coloca em outro estado para poder embolsar uma parte do dinheiro, parlamentar que compra trator, que custa 3 vezes o que deveria custar. Então é uma eleição com muito dinheiro sujo. E você vê isso especialmente na periferia. Pastor corrupto que se vende, liderança corrupta que se vende. E aí, com essa compra de votos tão alta, eu acho que vai ser a eleição mais cara, assim, em termos de dinheiro sujo mesmo. Com tanto ódio, fica pouco espaço para a gente ter um bom debate. Pra gente falar de proposta, pra gente falar de ideia. Além do fundão eleitoral, ainda é essa Além parte do fundo eleitoral. Tem gente recebendo 3 milhões de reais do fundo eleitoral. E aí eu sempre, obviamente, eu votei pela redução do fundo, sou super crítica a esse tanto de dinheiro público indo pra campanha, mas tem ainda por cima o orçamento secreto que chega a 500 milhões de reais por deputado, por senador. Então, junta esses fatores, sabe? Muito ódio, muito dinheiro sujo, e eu sinto que a população tá cansada. Numa linha de cara, não muda, é tudo a mesma coisa. Então é uma eleição desafiadora para quem quer debater ideias. Mas eu tô lá, eu brinco, né? Eu nem sei mais como é minha voz. Tô rouca umas 2, 3 semanas. 18 horas por dia, de domingo a domingo, porque a gente tem que falar de proposta. A gente tem um país para reconstruir. E aí, em relação ao cenário das eleições, para finalizar e a gente poder ouvir o Salles, acho que não é segredo para ninguém que eu não apoio o governo Bolsonaro. Começa por eu ser mulher. É um governo que foi muito ruim para as mulheres. Muito, muito. Assim, tirou o dinheiro de combate à violência contra a mulher. O presidente da República é muito agressivo quando fala das mulheres. É um governo que destruiu a educação, tirou dinheiro, sabe? Destruiu programas que existiam. Então, assim, desse lado eu não vou votar. Mas me preocupa especialmente o tanto de interferência que o governo está tendo no combate à corrupção. Obviamente, houve corrupção em todos os governos que nós tivemos até aqui. Isso é lamentável, a gente tem que combater. Mas é o governo que mais interferiu na Polícia Federal para ir blindando o seu, sabe? Então, alguém chegava perto do filho do presidente, muda a pessoa. Alguém chegava perto de alguma denúncia que envolvia o presidente, muda o diretor da Polícia Federal. Então, esse conjunto de fatores para dizer que eu nunca vou estar do lado do Bolsonaro. Foi por isso que eu escolhi apoiar a chapa Lula-Alckmin, porque eu acho que é a frente ampla mais viável para a gente derrotar o Bolsonaro nas urnas. E eu tenho medo que, se ele for eleito, essa violência aumente, essa destruição aumente do meio ambiente, da educação, da pauta de mulheres, mas principalmente que ele continue mudando tudo para proteger seus filhos, sabe? Então, dei uma volta aqui porque foi uma pergunta super complexa, mas quero ouvir vocês também. Tenho perguntas sobre o que você falou também, mas eu deixo para depois. Tá, pode deixar. E se aí for muita pergunta, eu vou anotando aqui. Tá bom. Vamos lá. A Tábara trouxe alguns aspectos que são todos muito importantes. Mas o problema... A escalada da violência, né? Todos. O negócio da violência. Você sofreu também? Pois é isso que eu queria contar. A violência, ela está impregnada nos radicais. E os radicais têm de todos os lados, né? O presidente Bolsonaro, na eleição de 2018, levou uma facada na barriga que quase morreu. Então, assim, esse é o ícone da violência. Não há nenhum ato político no Brasil recente que supere a facada que um homem do PSOL
enfiou na barriga do Bolsonaro. Então, assim, em matéria de violência, nada supera isso. De lá para cá, nós vimos muita violência, né, por parte dos manifestantes, principalmente de esquerda, que depredam vidraças, depredam prédios públicos, depredam lojas, depredam concessionárias quando vão fazer seus protestos. Os protestos da direita, que é a turma do verde e amarelo, não tem um ato sequer de violência. Você não tem um único ato de violência. Não tem uma janela quebrada, não tem nada. Quando a esquerda está nas ruas, é depredação, joga pedra na polícia, quebra vidraça, que não sei o quê. E, poderia citar aqui vários casos, mas vou citar só o meu, que foi nessa semana agora. Nós fomos fazer uma palestra para o pessoal do agro, das classes de agro, da GV, do INSPER, do SPM, do Mackenzie, da FAAP, que não pôde se realizar dentro do Mackenzie. O reitor do Mackenzie não quis que tivesse protesto lá, transferiu a palestra para a SPM. A palestra transcorreu com absoluta tranquilidade, discutimos vários assuntos com profundidade, etc. E quando nós saímos, o que acontece? O pessoal que estava lá protestando, a turma aí das cartas para a democracia, Lula livre, Marielle presente, tudo mais, depredaram os dois carros. O carro da frente, que inclusive estava o Marcão, que é o que cuida aqui da nossa parte de fotografia e tudo mais, e o carro que estava atrás, que estava eu e a minha mulher, que está aqui, que não só chutaram, xingaram, falaram as maiores barbaridades, que eu não tenho nem coragem de repetir aqui, como jogaram uma pedra no para-brisa do carro com a minha mulher dentro. E estourou o para-brisa na cara dela. Então, violência contra a mulher, intolerância política, violência física, tudo no mesmo ato. Praticado por quem? Pela turma, obviamente, da democracia, que é defesa, né, dos princípios, da Carta Democrática, faz encontro na porta da São Francisco e tal. Mas na hora de depredar carro de bolsonarista, não pensa meio minuto. Nós estamos realmente diante de um momento muito importante. Eu acho que o Brasil vai escolher entre o modelo que deu certo no mundo, que é o modelo da meritocracia, do esforço, do trabalho, do respeito à propriedade privada, né, de tudo aquilo que deu certo nos países que foram para frente. Ou o Brasil vai escolher o modelo dos países que deram errado, né, o modelo da intervenção estatal na economia, né, do desrespeito à propriedade privada, o modelo em que, como o Lula tem dito diariamente, vai censurar as redes sociais e a mídia, o modelo que, como disse ele, vai reduzir o padrão de consumo da classe média. Ele diz que era uma televisão por família estava mais que bom. Então, veja, há incontáveis manifestações de desapreço à democracia, desapreço às regras de livre mercado, de empreendedorismo e tudo mais. E em matéria de grosseria com as mulheres, o Lula é 1000 vezes pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro aprovou uma série de normas do Ministério da Mulher, até me parece o número exato, 86 normas muito relevantes, mas não é nem disso que se trata. O Lula foi aquele que falou que a mulher tinha não sei o que lá duro, que falou essa semana que mulher tem que fazer serviço doméstico, que o marido tem que respeitar a mulher porque ela está fazendo serviço doméstico. Esse é o Lula. O Lula é uma pessoa extremamente primitiva. Ele é grosseiro, ele é o Lula que tentam pintar como cara gente boa e tudo mais, não corresponde ao Lula de verdade. O Lula do marketing não é o Lula da verdade. O Lula de verdade disse que os gays é não sei aonde de Pelotas, que não sei o que lá de Campinas, que a mulher tem, não vou falar aqui, mas tem não sei o que lá duro, que a mulher tem que fazer, o homem tem que respeitar a mulher porque ela faz o serviço doméstico. Quer dizer, como se a Tabata, por exemplo, fizesse serviço doméstico. É deputada federal. A minha mãe, por exemplo, é advogada. A minha esposa é jornalista. Então, veja, essa história de dizer que o Bolsonaro é o terror das mulheres e o Lula é um amor que adora as mulheres, adora os negros, adora os homossexuais. O Lula faz piada de mau gosto diuturnamente. Só que com ele há uma espécie de tolerância absoluta, né? Porque ele é de esquerda, porque ele dá dinheiro para os artistas, porque ele dá dinheiro para as ONGs, porque ele dá dinheiro para todo mundo. Então ele compra uma espécie de apoio, né? E com isso criou-se uma falsa narrativa de que ele é um ícone da democracia e de tudo isso. Não é. Desculpa, não é verdade. E tampouco é uma pessoa que vai combater a corrupção. O maior escândalo de corrupção do planeta foi no governo do PT. Havia corrupção em todas as estatais, em todos os bancos públicos, em todos os órgãos. Todas as estatais estavam dando prejuízo por incompetência e por roubalheira. Todas elas estão no azul do governo do Bolsonaro.
A economia do Brasil esse ano está tendo a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, em plena pandemia, com guerra na Ucrânia, com desequilíbrio de oferta e demanda que está gerando inflação, aliás, no mundo inteiro. A do Brasil, como disse o FMI há 2 semanas atrás, tem sido o modelo que o Brasil está cuidando desse problema de inflação, de desabastecimento de alimentos e de combustíveis, tem sido um modelo para o resto do mundo. Isso palavras do FMI, não é a minha. É só olhar, está na internet. O FMI revisou pela 4ª vez o PIB brasileiro para cima. Nós temos o menor índice, como eu já falei, de desemprego do formal dos últimos 10 anos. Nós temos a melhor relação dívida-PIB dos últimos 14 anos. Então, veja, as narrativas não correspondem aos fatos. Os fatos são muito diferentes. Me inscreva aqui para rebater um bocado de coisa. Pode rebater à vontade. Só para deixar claro, quer dizer, quando se fala de violência em eleições, eu citei os casos aqui. O Bolsonaro tomou a facada na barriga, várias outras medidas, atos de vandalismo ao longo desses anos todos. Só não teve mais porque o dinheiro fechou a torneira do MST e dessa turma toda que invade prédio público e tal, etc. E cito o meu caso aqui na ESPM nessa semana. Então não estou falando de um outro caso qualquer, estou falando do meu caso, com a minha mulher que está aqui assistindo. Então, não é assim, quer dizer, as coisas não têm essa narrativa toda. A violência é do Bolsonaro. Não, a violência é do Lula, dos petistas, e tem, obviamente, pessoas violentas em todos os aspectos políticos. Incluindo o presidente da República. Não, o presidente nunca fez nada. Falou para metralhar quem pensa diferente. Mas ele pode até ter falado, o Lula cansou de falar, o pessoal do PT foi para Cuba treinar guerrilha. Eu já respondo aqui. Então, veja, as coisas, assim, coloca-se muito peso nas palavras do Bolsonaro e menos peso naquilo que de fato aconteceu. Não houve nenhum ato antidemocrático do governo. O governo não censurou a mídia. O governo não fez nada. O Bolsonaro tem um jeito, um estilo próprio de falar, um jeito próprio de defender as suas ideias. Mas daí a dizer que ele comete violência, não cometeu violência nenhuma. Zero. Gente, pelo amor de Deus, Salles... Então, só deixa eu pontuar, então. A Tabata, me corrijam se eu estiver errado, a Tabata tá apoiando a chapa Lula e Alckmin e você claramente o Bolsonaro. E nas palavras da Tabata, ela acha que grande parte dessa violência, dessa escalada, a culpa é do Bolsonaro. Vou explicar. Tá? E o Ricardo tá falando que isso começou e vem desde a época do PT, do Nós Contra Eles, essa coisa. E só lembrando que da facada, não foi na mesma campanha que também teve os tiros nos ônibus lá do PT também, não foi? Né? Nessa mesma campanha que aconteceu. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo. Meu medo é de que escale pra morte mesmo na rua, ou de um lado ou do outro, mas de confronto mesmo. Mas você quer comentar? Vamos lá. Quero. E de forma breve, assim, quando a gente fala de violência, eu ocupo um lugar muito específico por ser de centro-esquerda, em que eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Tenho processos contra pessoas dos dois lados. Já recebi ameaça de morte de pessoas dos dois lados. Sinto muito pelo que aconteceu. Realmente, a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Não, absurdo isso. Agora, a marca que eu faço, e sou muito honesta em reconhecer que há extremismo e há violência em todos os cantos. Tá. Agora, a marca é que a gente tem um presidente da República que incentiva a violência todos os dias. E as palavras têm poder. Saiu um estudo na pandemia que onde o Bolsonaro era mais ouvido, era mais aprovado, era menor o uso de máscara. É um exemplo pequeno, mas para dizer que a palavra do presidente da República importa, para bem e para mal. E é um presidente que fala que tem que metralhar quem pensa diferente, que a ditadura matou pouco, que de forma constante incentiva, apoia a violência. E não dá para dizer que esse presidente da República é democrático. De novo, você interferir na Polícia Federal, trocar um diretor, porque está investigando o seu filho, isso não é democrático. Não, ele não trocou. E aí só você ouve igual eu te ouvi e a gente tem um bom debate. Bem, mas isso não é verdade. Você instar a violência contra o Superior Tribunal que a gente tem, não só o eleitoral, mas também o STF, porque você não gosta da postura de um ministro, você ser tão violento como ele foi ontem, como ele é todos os dias contra jornalistas mulheres. Esse é um presidente autoritário. Uma mulher foi interrogar ele em relação... Era alguma coisa de corrupção. Que o Bolsonaro ele comprou mais da metade dos imóveis da família com dinheiro vivo. Né? E aí uma jornalista foi questionar e ele foi extremamente grosseiro falar do marido dela. Assim, ele não sabe lidar com mulher, ele tem algum problema pessoal com mulheres. E aí, então, nessa quesito de violência, qual que é o principal marcador? Não é que não existe violência na esquerda ou na direita, nos extremos. É que tem um presidente da República que é violento no modus operandi, no jeito de ser, que incentiva a violência. E isso me dá muito receio. Especialmente com tanto de gente que está
armada por causa dos decretos que foram sendo liberados. E depois acho que é até importante a gente falar sobre isso. Tá. E sem contar do ataque às urnas eletrônicas, né? O presidente da República todos os dias dá a entender que não vai respeitar o resultado, que não confia nas urnas, porque ele está com medo de perder as eleições. Então, acho que esse é um ponto. Em relação à questão das mulheres, tem um caso que me doeu muito, que foi há um projeto de várias deputadas da Câmara, eu sou uma das autoras, pela distribuição de absorventes. Falou bastante. O Bolsonaro vetou esse projeto, fez chacota, falou que era para eu pagar o projeto, ficou incentivando toda a militância dele para me atacar. A gente derrubou o veto. E agora eu acabei de fazer uma representação porque ele não está implementando a lei dos absorventes. Tem menina que perde aula 1 mês e meio por ano por não ter absorvente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tiraram um recurso de combate à violência contra a mulher. Essa circulação de armas todas, eu vi um estudo hoje que eu achei absurdo. A gente está diminuindo o número de feminicídios no Brasil, pouco a pouco. Agora, quando a gente olha para feminicídio, morte, algum ex-parceiro, algum homem matou uma mulher de uma relação próxima, aumentou o número de feminicídios em que se usou arma de fogo. Ou seja, tem um impacto nas mulheres também. E aí, em relação a... Acho que talvez a minha principal diferença... Mas essa pesquisa tem, por exemplo, a quantidade de mulheres que conseguiram se defender graças ao fato de terem arma de fogo? Vamos falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu vou voltar, porque o que você está falando vem de um lugar de não entender a realidade. Eu queria morar no Brasil em que vocês moram. Eu venho da periferia de São Paulo, minha família mora em uma ocupação. Vocês descrevem um Brasil que parece que a gente está voando, que a gente virou a Noruega. O Brasil que eu conheço é um Brasil em que as pessoas ao meu redor foram despejadas de suas casas, em que pessoas próximas, parentes, mães de amigos, ficaram desempregados. É um Brasil de 30 milhões de pessoas passando fome. É um Brasil com 5 mil pessoas, 5 mil crianças em situação de rua aqui em São Paulo. É um Brasil que ficou mais miserável. É um Brasil com inflação alta, com desemprego alto. E aí, quando eu olho para pessoas do governo como você, descrevendo a economia, eu acho tão ofensivo, porque do lugar de onde eu venho, a vida só piorou. Na periferia, a gente acha que as coisas vão melhorando, né? Minha casa, no começo, era uma parede e uma lona. Hoje tem 4 andares. Bom, mas não ia ser breve a manifestação? Não, mas ainda assim foi mais foram curta 40 que a sua. assuntos. Eu só vou anotar, a gente fala na hora que você quiser, mas a gente tem que falar da questão de feminicídio de armas, o que você falou. Mas vamos falar uma coisa de cada vez. Qual assunto você quer? Não, vamos pegar uma coisa de cada vez. Vamos de trás para frente. Vamos Economia. Vou pegar o de trás para frente. É inequívoco. O que faltou, depois você anota. Não, anotei aqui. Mas vamos falar um assunto cada vez, senão não dá. A gente juntar 20 assuntos aí. Vamos por vez. Enfim. E ó, você listou 20, eu consegui rebater. Tá. Se quiser, eu te dou um papel também. Não precisa, eu tenho memória boa. Boa, então vamos primeiro para a economia. O mundo inteiro está passando por um problema grave de desabastecimento, consequentemente inflação alta, aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de alimento. A Europa, queridinha da esquerda caviar brasileira, acabou de autorizar o plantio em quaisquer terras agricultáveis no continente, com medo de passar fome. Os Estados Unidos autorizou o plantio dentro de unidades de conservação, com medo de passar fome. O Brasil, ao contrário senso, é o país que fornece alimento para todo mundo, graças ao nosso agro, que é diuturnamente atacado. Muito bem. A nossa economia caiu, lógico. Os outros países caíram muito mais. Os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa acabou de dizer, a chefe da Comunidade Europeia, a Ursula von der Leyen, acabou de fazer uma coletiva dizendo é a maior inflação dos últimos 60 anos na Europa. A Europa está sem água, a Europa está sem ar-condicionado, a Europa está sem gás, a Europa está sem um monte de coisa. Ou seja, quando você fala o Brasil tem inflação, sim, mas proporcionalmente muito menor do que a dos outros países, graças a um trabalho contracíclico que foi feito no início da pandemia e um modelo de redução, obviamente, dos custos elevados que é do Estado. Muito bem. Quem está dizendo isso? Todos os economistas do mundo inteiro. Ou seja, que o Brasil foi um dos que menos caiu, caiu 4,5% o PIB com a pandemia. A Inglaterra caiu 9% o PIB, o dobro do Brasil. O Brasil é um dos que mais rápido está crescendo. Já é a terceira vez que o FMI revisa para cima o PIB brasileiro de 2022. Já está, acho que 2,7% como previsão. Né? Então, a turma que joga contra e torce para ser contra,
dizia, não, o Brasil não vai crescer nem 1% esse ano. Aí depois disseram, não, talvez cresça 1%. Ah, não, o Brasil vai crescer no máximo 1,5%. 2, agora 2. Agora 2,7. E é capaz de crescer ainda mais. Isso quer dizer que as pessoas não têm problemas nas periferias brasileiras? Claro que não. Até porque o dinheiro que poderia ir para habitação no passado, o PT roubou. Está indo para o orçamento secreto. Não está indo para o orçamento secreto. É claro que não. Imagina, são 513 deputados. Acabou com faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tabata, desculpa, não é verdade. Eu entendo, conheço muito desse aspecto. Qualquer pessoa pesquisa no Google faixa 1 Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver. Imagina, você falou uma coisa totalmente absurda, que cada deputado recebeu 500 milhões de reais do orçamento secreto. Pesquisem no Google, orçamento secreto, deputado, vezes senador. 500 milhões dá mais que o orçamento do Brasil inteiro. Só os mais influentes que receberam. Eu não falei que todos receberam. Inclusive, eu nunca recebi um centavo de orçamento secreto. São só os líderes do Centrão, mais assim, agarrados ao governo, imagina, que receberam 500 milhões. Mas mesmo que fosse 500 milhões, é dinheiro pro parlamento. Olha a diferença que há. É orçamento público, desculpa, tá lá o dado. Você pode mentir quanto você não quiser. Não é mentir, é verdade. Pega lá. Me diz um que recebeu 500 milhões, que eu vou te dizer que você tem razão. Todos os líderes do governo na Câmara e no Senado. Então pega aí a lista, pode entrar agora aí no portal da Transparência. Se tiver um sequer de 500 milhões... Tem como pesquisar quem recebeu orçamento secreto. Então vai dar um que recebeu 500 milhões. Dá o nome de um. É só pesquisar. Dá o nome de um. Não cabe a mim trazer aqui. Não, um só. Pega todos os últimos líderes. Não tem nenhum. Eu tô te dizendo, não tem nenhum. Nenhum recebeu Arthur 500 Lira, milhões. Ciro Nogueira, não todos recebeu eles, 500 milhões. A 500 milhões do orçamento secreto. Imagina 500 milhões de orçamento secreto. Bitar. Isso é um... Só para perguntar de leigo mesmo, tem como rastrear quem... Claro, o orçamento não é secreto coisa nenhuma. Tem como? Claro que tem. Tanto tem que o orçamento não é secreto. Eu vou pedir pro pessoal das minhas redes colocar no story nesse momento o link. Aí vocês digita o nome do deputado e do senador e olha quanto que ele recebeu, tá bom. porque se tiver um de 500 milhões, vamos citar aqui. Tem um só. Os então, líderes, eu acabei de falar. Vamos ver. O Arthur Lira chegou isso não é coisa do governo. Quem fez isso... Vamos lá, mas vamos ser honestos intelectualmente. Não, quem fez isso foram os deputados. Não tem de 500 milhões. Mas, independente de ter ou não, ele não é do governo Bolsonaro. Publica o print dos deputados e senadores que mais receberam orçamento secreto, entre 300 milhões e 500 milhões. Vamos lá. Notícia fresquinha. Vamos lá. Se vocês quiserem alguma coisa que eles pesquisem e coloquem... Pode pesquisar. Eu não tenho... Veja bem, é importante até dizer o seguinte. Eu não tenho compromisso nenhum com o orçamento secreto de ninguém. Que receberam orçamento secreto. Aí tem o valor e tem o nome certinho. Saiu semana passada a notícia. Quem decidiu fazer o orçamento da forma que fez foi o parlamento. Foi o parlamento, não foi o governo. Primeiro. Vamos explicar então o que é o orçamento secreto. O orçamento secreto, que chamaram de secreto... Não, ele vai dar a versão dele, aí eu dou a minha. O orçamento secreto nada mais é do que verba para o parlamentar mandar para sua base eleitoral. Ou seja, dinheiro público para o parlamentar executar o pleito da sua base eleitoral. Se há parlamentares que, por razão de desonestidade ou imoralidade, tem lá na ponta um prefeito ou uma entidade com a qual ele tem um conluio e compra, como você disse, um trator de 10 por 30 ou um copo d'água de 5 por 25, isto é desonestidade da execução do programa. Isto não é do deputado, perdão, com o prefeito ou com quem quer que seja. Quem gere isto é o orçamento do parlamento. Mas isso Posso explicar agora? Não, mas peraí, não conclui. Só um segundinho que eu vou concluir uma coisa só importante. Mas, Ricardo, isso... Não, foi criado pelo governo Bolsonaro. Sempre houve verba parlamentar, tanto verba de relator, emenda de relator, emenda de deputado, emenda de bancada e emenda de Estado. Tá. Então isso sempre existiu. Aí a esquerda, que gosta de criar rótulo, inventou esse nome orçamento secreto, outro nome, que de secreto não tem nada, tanto que você sabe quem recebeu quanto. Se fosse secreto, você não saberia. Mas tem uma diferença. Depois de uma ação nossa no tribunal que fez. Imagina, já estava lá no sistema. Não, imagina, não é o que se ingressou no Supremo não causou nenhuma alteração do sistema. Agora, o que importa disso tudo... só vamos limitar o número de mentiras que eu não consigo rebater. Se for mas você falou 20 de uma vez. Mas aí depois só para o pessoal colocar na tela, que eu acho importante, se tem essa possibilidade. Põe na tela. Vamos ver quantos, que ela disse que todos os deputados receberam, todos os deputados do governo receberam 500 milhões, vamos ver quantos são. Eu falei que os mais influentes recebem entre 300 milhões e 500 milhões de reais. Então agora já é entre 300 e 500. Antes era 500, agora já virou entre 300 e 500. O valor total do orçamento... Posso explicar o que é o orçamento secreto? Não, mas peraí, deixa eu só concluir uma coisa. Eu estou tentando concluir. Deixa ele concluir, aí fica mais fácil. Deixa eu só concluir uma coisa. Há uma diferença fundamental entre a história do Bolsolão, o orçamento secreto, seja lá como a esquerda quer chamar, e o mensalão do PT. O mensalão do PT foi dinheiro roubado das estatais, roubado dos bancos públicos, roubado das obras públicas, roubado. Não é que tinha uma lei que você não gosta. Não, ele foi roubado. Basta dizer que um cara da Petrobras, um simples gerente, devolveu 500 milhões de reais. Um único gerente da Petrobras.
Muito bem. O governo do PT, da esquerda, que quer se reeleger agora, aquele que quer voltar à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin, o governo do PT criou o mensalão, que era roubo de dinheiro público para comprar apoio dos deputados. Roubo de dinheiro público para construir sítio em Atibaia. Roubo de dinheiro público para fazer triplex no Guarujá. Roubo de dinheiro público. É diferente de você ter uma crítica ao modelo de verbas para os parlamentares, que foram os próprios parlamentares que criaram. Quem criou, votou e implementou o orçamento secreto foram os parlamentares, dentre os quais aqueles que no passado roubaram, entre as quais aqueles que no passado roubaram com o PT também. Portanto, aqui eu não estou aqui para defender corrupto nenhum, não importa que camisa tenha. É muito diferente você ter um mensalão em que se roubava e repartia o lucro desse roubo, o resultado desse roubo, entre os amigos do governo, entre as pessoas, e não era só para apoio político, porque essa aí foi a desculpa que o PT criou para mostrar mais bonitinho. Não, isso era para ter apoio político no Congresso. Não era só para isso. Era para muitos e muitos deputados e senadores do governo do PT, ministros e amigos do governo do Lula, ficarem bilionários, comprar fazenda lá no norte, em nome de dono de frigorífico e por aí vai. É bem diferente do que é você ter uma regra, que aliás a gente não precisa concordar com ela. Eu até acho que o recurso para ser executado deveria estar com o executivo. Por isso que ele chama executivo, porque é ele quem executa. Agora, a partir do momento que o parlamento votou uma lei, manteve essa lei, e ela está sendo usada, é uma lei. Se você acha que a lei está errada, faça a lei. Vamos lá. Primeira coisa, que fique muito claro que o Salles está defendendo o orçamento secreto e que eu não defendo nem o orçamento secreto, comparando ele com o mensalão, nem bem o mensalão. Eu sou muito crítica aos dois. Os dois são formas de corrupção. Qual que é a diferença? Mensalão tinha dinheiro privado, de empreiteiras, etc., sendo utilizado para comprar o voto de parlamentar. Era 30 mil por mês, de acordo com as acusações. Orçamento secreto é tão descarado, é tão nojento, que eles pegaram dinheiro público, tiraram 20 bilhões de reais da saúde, da pesquisa, da educação e colocaram numa nova linha, chamada orçamento secreto. Para quê? Comprar o voto de parlamentares. E aí que foi o que eu pedi que investigassem. Escuta. Mas foram os parlamentares que fizeram escutar, isso. Mesmo que você esteja mentindo. É importante saber escutar. Tem hoje parlamentares, como eu disse 30 vezes aqui, que recebem entre 300 milhões e 500 milhões de reais do nosso dinheiro para poder votar junto com o governo. Como é que vai dizer que o pobre do Bolsonaro é contra o orçamento secreto se são as pessoas dentro do Congresso mais ligadas a ele que criaram, que fazem o orçamento secreto? E aí, tamanha distorção, pessoal, para vocês terem uma ideia, que são várias acusações e todas elas eu levei a questionamento, já denunciei no judiciário. Tem acusação de trator que custou 3 vezes o que deveria custar. Tem acusação de deputado da base do governo, que apoia o governo, que é assim, ó, porque o Centrão e o Bolsonaro são super íntimos agora, né? Que pega esse dinheiro, coloca numa cidade, no estado que nem é o dele, por quê? Para embolsar 50% desse valor. Ué, a gente foi analisar uma cidade, tô tentando, mas o presidente da República não deixa. Não, mete o cara na cadeia. Tem uma denúncia Ninguém de uma cidade, isso, Vilela, em que eles foram olhar a prestação de contas do orçamento secreto. Tinha 19 extrações de dente por cidadão. Cidade mais banguela do Brasil, né? Ou seja, tudo corrupção, tudo mentira. Prende todo mundo. E aí, prefeito, qual que é o deputado, o dono Toda do vez que a dentista, gente tenta prende fazer todo mundo. uma denúncia de corrupção, fazer alguma coisa, o Bolsonaro tá mudando todo o aparato para travar essas denúncias de corrupção. É o presidente que mais trocou diretores da Polícia Federal, especialmente quando chega perto dos seus filhos. E tem uma coisa que me assusta, que é as pessoas acharem que o Bolsonaro algum dia seria honesto. Bolsonaro e seus filhos são aqueles que toda a vida desviaram dinheiro dos seus assessores. É a tal da rachadinha, ó. Trabalha comigo só de mentirinha e você me dá 7 mil e fica com 3 mil. Bolsonaro é o da Val do Açaí. Isso foi acusado e ninguém provou nada disso. Eu sei que é difícil ouvir esse tanto de verdade e não se manifestar, mas eu gostaria de concluir. E aí, se você puder me ajudar, porque acho que tem que ter um respeito mínimo aqui. Eu até coloquei lá um cronômetro, a gente pode fazer até, né? E o mais importante é não ficar interrompendo. 5 minutos. Então, eu até 5 e 5. Nervosismo, mas não ficar interrompendo.
Então, assim, é Ao o contrário. Bolsonaro da Val do Açaí, é o Bolsonaro do funcionário fantasma, é o Bolsonaro da rachadinha, acusação de envolvimento com milícia. É um governo extremamente corrupto. E acho que é importante a gente falar também sobre... Sim, nós temos um agro que exporta, que é sério, que segue a lei, e esse agro foi muito prejudicado pelo governo Bolsonaro. Porque tem muitos países que não estão querendo, por exemplo, por que o acordo do Mercosul não aconteceu com a União Europeia? Por causa de tudo que vocês fizeram no Ministério do Meio jeito Ambiente. nenhum, não foi Por que nada que tem disso. tantos países ameaçando não receber produtos brasileiros? Porque tem uma ilegalidade acontecendo que mancha a imagem do nosso agro, que é sério, que é responsável, que é exportador. E aí acho que é importante trazer também em algum momento, pode não ser agora, mas o tanto de acusação de corrupção que você tem. Mas pode Você falar. saiu do governo Alckmin com acusação de corrupção. Você saiu do governo Bolsonaro, que é o mais corrupto, também com acusação de corrupção. Vamos Eu lá. entendo que isso te angustie. Não mas angustia zero, no porque não momento tem que faço acusação perguntas, nenhuma. eu tenho algumas perguntas para fazer Tá bom. para ele, muito importantes. Então vamos começar agora com o cronômetro. Então vai. Vocês ficam 5 aí. minutos. 5 minutos. Você fez a pesquisa que você falou que tinha como fazer? Ó, eu só não consigo colocar ali na tela, mas eu vou passar para Qual você é o a deputado fonte. com 500 milhões aí? Vou passar a fonte, o site é o Nova Não Manhã. consegue colocar na tela por quê? Porque não é uma imagem. Não, mas cita nominalmente. Não é uma imagem, Qual tem é a o lista deputado dentro com do 500 site. milhões? Aí a fonte, só um minutinho, a fonte é o do site novamanhã.novabrasilfm.com.br, tá? E aí tá aqui, ó, a lista tem a Bia Kicis, Carla Zambelli... Quantos milhões? Aí tem, ó, Bia Kicis, 32 milhões. Pô, pros 500 só falta 430. Carla Zambelli, 25,3 milhões. Só falta Fala 425. dos mais altos. Tem mais altos aí? Claro que tem, gente. Tem acima de 300 milhões. Vamos lá, vamos ouvir 500. Você falou 500, vamos ver. Sim, existe entre E se 300 tiver e vamos ouvir 500 o de milhões de Ricardo, se também reais. tiver uma outra fonte, ele pesquisa. Luiz, Não, você pode pode pesquisar ajudar na com a fonte que notícia que a quiser, gente só não achou? pesquisa na página do PT. O resto pode pesquisar à vontade. E aí... não tem nenhum de A gente 500. divulgou uma que Tem algum? tinha... Ó, e aí Não, tem, pelo amor aí de tem aqui, ó, Deus. uma informação de que para o PP de Alagoas foi destinado 537 Não, milhões pro PP de reais. são vários deputados. Eu não estou Não, defendendo não foi ninguém do pro PP, Fala não. o nome, por Quem é o favor. deputado que recebeu quem é o 500 senador milhões? que recebeu 300, 400, 500 Eu vou checar milhões. aqui não tem... Onde tá isso aí? Aonde tá? Põe aí. Pronto. Não, põe onde Passa o tá. link pra mim. Tá, gente. Esse daí se der. Vamos lá, E aí Ricardo. depois fala o nome e o valor, porque tem alguns que Não, foram pode realmente falar à aqui, ó. vontade. Aliás, eu quero saber também Acho quem que foi que chegou recebeu. ali, ó. isso. Exato, ó, o Márcio Bitar é 467 milhões, 934.083,85 Não especificamente. precisa dar o centavo. Dá o número grande. Pô, dá um Vamos número ver. grande, Né? né? Até agora um. Falou que Não, todos os do governo. Falou um. Não, É. pelo amor de Deus. Um. Fake news, assim, ao Aliado. vivo. Não, Em um. nenhum momento eu falei todos. Eu falei todos em algum momento? Não. Então, não, Você eu falou não de um jeito falei. que os deputados do governo estão recebendo 500 os aliados. milhões. Cara, eu Vamos não lá. falei isso em nenhum momento. Aí a pessoa Falou mente sim. uma coisa que aconteceu Não, há 30 falou minutos. sim. Realmente é uma Então, vamos mentira lá, vamos lá. compulsiva, né? Peraí. Não, falou tem, ó, sim. tem Ó, vamos lá Não- ouvir. Pra não então, adianta já que você não montar a sabia, narrativa. deixa eu te contar o que tá Vai, acontecendo vamos no lá. seu governo. Eliane Nogueira, 400 milhões. É, grave. Quem é Eliane Nogueira? Parente do Ciro Nogueira. Aí, ó, Arthur Lira, 350 milhões. Ó, já caiu 150 milhões. Só os 150 milhões caiu. Mas Agora vamos lá, a e gente o tá próximo? brigando a corrupção, né? Não foi a Não é corrupção de corrupção, meio bilhão. Isso é 450 verba que vocês votaram. milhões. Vocês parlamentares votaram. Vocês do parlamento Com o votaram. apoio do seu Da lista, vocês presidente. querem saber mais Desculpa, algum nome? se alguém É, estiver tem- fazendo corrupção, mete na cadeia. Agora, a lei do orçamento secreto não é corrupção. Se o sujeito lá na ponta compra alguma Não coisa se preocupe, todas as superfaturada... acusações que nós recebemos já foram pra justiça. Mas tem que mandar E mesmo. vai ter muita gente do seu governo presa. Ué, e é como por isso que teve as vocês do estão tão seu. preocupadas. Imagina, o seu Do candidato meu, a presidente eu não estava sou do preso PT. até outro dia. Lógico, você está apoiando o Lula. Você acabou de dizer aqui. Você está apoiando o maior ladrão da história do Brasil. Vamos falar dos seus casos de Não, corrupção? não, agora é meu tempo Não, de eu acho falar. que é importante Você falou do também, meu né? caso, agora eu vou Porque falar. Eu entendo quão nervoso Então você vamos tá lá. com esse Não, tema. peraí. Você fala, depois Só- entra só- nos meus 5 Só um minutos. minutinho. Falei, não. Então, 5 minutos pra ele contando. Sim, e depois 5 para ela. Mas não é 5 mais, vai mais, anotando. mais prorrogação. Então correto. vamos lá. Qual é a acusação que pesa contra... Eu não fujo de nenhum assunto. Qual é a acusação que pesa contra mim do governo do Alckmin? Vamos lá. Não. Posso? Responde objetivamente. Qual é a acusação? Eu disse que você saiu do governo Alckmin Com uma por acusação. de Qual é a corrupção acusação? e do governo Bolsonaro Não, também. do Alckmin. Do Vamos governo fatiar o Alckmin assunto. de que você favoreceu empresas na área de manejo do Isso, Tietê. perfeito. Então eu vou te responder. Vamos lá. Eu ganhei o processo por 4-1.
Hoje, o processo está ganho e a decisão judicial, que foi a meu favor, de 4-1 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem 190 páginas descascando a decisão do juiz de primeira instância. É a única decisão que você ganhou. Eu olhei para todas elas. Posso questionar as outras? Espera um pouquinho. Então tá bom. Descascando o juiz de primeira instância que citou Karl Marx, né, que é o grande ideólogo da esquerda, portanto, absolutamente parcial na sua decisão. Ganhei por 4-1 no tribunal. Não tem decisão nenhuma contra mim do meu governo na época que eu era secretário do Alckmin. 0. Eu ganhei 4-1. Ponto final. Então não pode repetir isso porque é mentira. Tá? Você saiu por acusação de corrupção. Não, eu não saí por acusação de corrupção. Você sabe por que eu saí do governo? Eu saí do governo porque eu fiz o maior programa de combate aos lixões do Brasil, que chamava-se Lixão Zero. Quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente, eu tinha 112 lixões dos 645 municípios de São Paulo. E eu cheguei a 9. E não queriam mais que eu continuasse pressionando prefeitos e administradores dos aterros sanitários, porque eles eram principalmente aliados dos deputados estaduais da esquerda, que ganhavam dinheiro junto com os prefeitos para fazer os lixões serem uma porcaria e com isso enriquecerem as empresas de lixo e de aterro sanitário. Portanto, foi essa a pressão que me fez sair do governo. Então vamos falar do outro caso seu que não foi julgado de enriquecimento ilícito? Então, vamos porque lá. Você, em 6 anos, se eu não me engano, de atuação pública, ganhando salário, enriqueceu, se eu não me engano, 6 milhões de reais. Nova mentira. E aí, mentira? Então vamos lá. Esse processo não foi julgado ainda, não teve conclusão. Então vamos lá, você vai sustentar o que você está falando. 6 anos de vida pública. E só um detalhe, e aí quando pega a declaração desse ano, o dinheiro sumiu, caiu pela metade. Então vamos lá. O que também achei bastante estranho. Então vamos lá. Primeiro que eu não tive 6 anos de vida de carreira política. Eu fui secretário do Alckmin 2 anos, fiquei 1 ano e meio na advocacia, fui secretário de Meio Ambiente por 1 ano e voltei mais 1 ano e meio na advocacia. Portanto, dos 6 anos que você está falando, eu só fui 3 anos da vida pública. Então, primeira mentira da sua pergunta. 3 anos de vida pública e não 6. Segundo, e você acha normal ganhar 6 milhões de reais nesse curto período? Posso explicar? Tá bom, nós temos que explicar para a justiça. Não, estou explicando para você. Mas você pode explicar para mim também, a justiça já está explicado, o inquérito vai ser arquivado agora. Sabe, está explicadíssimo. E vocês podem pesquisar que esse processo ainda está transcorrendo. Não é processo, é inquérito. Quando você vai analisar, tem um único item na minha declaração de imposto de renda, que é o meu imóvel. Meu apartamento, que eu comprei, é um apartamento de 2 andares, separei em 2 apartamentos, reformei e fiz, por excesso de diligência meu, a correção do valor do imóvel na minha declaração de imposto de renda. Ou seja, o imóvel que eu comprei por 2 milhões, eu reformei e fiz a declaração de imposto de renda com ele desdobrado, ou seja, 2 imóveis. Portanto, ele virou realmente o imóvel de 6,6, porque era o que ele valia de mercado. Só que quando eu registrei, veio o documento do cartório de imóveis e falou, não pode, você tem que manter o valor histórico. Então, o que aconteceu? Isso que você está falando que baixou meu imposto de renda? Não, você vai explicar para a justiça, eu só acho muito estranho. Você fez a pergunta, você fez uma pergunta me responda, e não quer ouvir a resposta. Não tem e aí depois nada. tem mais 3 casos. É que tem um monte de gente de esquerda infiltrada na máquina pública e usa a máquina pública para perseguir os seus opositores ou gente que pensa diferente. Igual o juiz que deu a sentença de primeira... Não, o governo Bolsonaro não é juiz. Não, mas está governo Bolsonaro é político. O governo Bolsonaro quando alguém chega perto. O governo como tem aconteceu todo recentemente o com o filho mais novo dele. Não tem nada a ver com o filho dele. A gente está fugindo do assunto. Você quer terminar algum assunto? Não, é que ela pergunta... Quando ela vê que ela não tem, que ela está errada, ela começa a cortar. Em relação aos bens... Não, é porque você começa a mentir. Não estou mentindo, estou falando a obviamente, verdade. fico revoltada. Você não tem informação nenhuma. Acabou de dizer que eu fui homem público por 6 anos. Acabei de dizer que eu fui por 3. Eu falei que ao longo de 6 anos você enriqueceu uma coisa que é absurda. Você teve cargo público por 6 anos. Sabe por que eu não estou preocupada? Quem é honesto, dá um pausa, volta no vídeo e vê. Assim, pode ver, vai não tem problema. Vergonha. Então, só para deixar claro, eu sou uma pessoa do setor privado, sou advogado, trabalho, ganho meu dinheiro. E meu único imóvel que foi valorizado pelo valor da reforma e que eu mostrei no imposto de renda, eu quero que você tenha a honestidade intelectual de dizer o seguinte: esta investigação que um petista começou contra mim, petista, porque o promotor que começou isso é petista, ele fez essa acusação e ignorou o fato de que esta única alteração no meu patrimônio, foi uma alteração imobiliária, que o próprio cartório de registro de imóveis me determinou que eu fizesse a adequação do valor. Ou seja, político ladrão esconde patrimônio. E eu não escondo patrimônio. Eu fiz a declaração correta. Quando eles disseram, olha, você pôs o valor atualizado, não pode, tem que pôr o valor histórico. Eu fui lá e pus o valor histórico. Portanto, essa acusação é ridícula.
Posso trazer processo as de improbidade, outras? ganhei. Você me fala quando, Não sei, porque tem são uma- se muitas. quiser. Tem uma coisa Não, tem pendente do que ela algumas. falou antes pra você Certo, não, responder? não, é que Porque- ela vai Não, citando, e ó, o o da meu convite é que improbidade... as pessoas pesquisem, tá o tudo do online Alckmin já também. O, do teu, o de improbidade eu Tá. ganhei, mas ela começou dizendo que eu fui condenado. Não, ele saiu do... Eu não falei que foi condenado, gente. Pelo amor de Deus, é muito difícil lidar com Não, gente ela não falou que foi, mentirosa. isso aí ela não falou, não. Que foi Qual condenado. é o meu falou que convite? tá- Cada mentira que ele conta, Não, você extrava, calma. volta. Vamos lá, porque vamos não lá. tem como assim. Tem alguma outra coisa que você Não, quer tem. Então deixa eu fazer a pergunta Então vai, vamos como lá, um qual é o todo. próximo? Não, vou fazer a pergunta como um todo e você responde. Você saiu do governo Alckmin porque tinha muitas acusações. Tinha a questão do enriquecimento ilícito, Não, o enriquecimento tinha a foi questão depois. da improbidade, tinha muita coisa que Improbidade eu cheirava ganhei. mal ali. É. O que mais Você sai cheirava do mal? governo Bolsonaro, que é o governo mais corrupto que a gente já teve. Ah, mais do que o Lula? Também por muitas Mais do acusações. que o do Lula? Mais do que o do Lula. O orçamento Pô, secreto é pera com muito isso. maior do que foi o mensalão. O maior roubo da E história aí da humanidade. você sai Lula, desse governo... Você tem esses números pra dizer que é maior do gente, que o o orçamento secreto é 20 bi. 20 bi o PT roubou no primeiro O mês de mensalão governo era na 30 mil Petrobras. por- Você tá de brincadeira. Eu não acho que uma corrupção é maior do que a outra, não. Mas eu tenho então muitos você dados precisa ir pra na aula de mostrar. matemática, porque 100 Inclusive, bilhões não é maior que Não 20? precisa ir em aula de matemática. Bom. Eu sou muito boa Tá, em matemática, vamos lá. inclusive. Tá aparecendo. Tem um relatório da Transparência Internacional, que é um órgão que não tem relação com nenhum partido Totalmente brasileiro, com petista. nada. Aqui no Brasil, transparência só tem petista. Bolsonarista, O Abramo, quando é acusado de não sei o corrupção, quê. é petista. Que mostrou o quanto que o combate à corrupção diminuiu no Brasil e que a corrupção aumentou. E tudo que eu tô trazendo aqui, eu não espero Como é que que ele a reconheça a corrupção verdade. aumentou, Tabata? Mas é um Você convite para que fica as sem pessoas que credibilidade em estão falar isso. assistindo a gente possam pesquisar, possam se munir de conhecimento. Eu me preocupo menos com esse debate de Quem roubou mais? quem roubou mais, mentira, mas eu quero que as pessoas elas pesquisem. Então, só Tá. para fazer esse ponto. Em relação ao que aconteceu no governo, tem vários processos contra você, Lógico, 3 no meu vocês entraram entendimento. com um monte eu de não entrei em processo. nenhum processo O seu contra partido, você. os seus colegas do parlamento, em vez de ganhar no Quando voto, você estiver pronto, eu eles trago não a se pergunta. conformaram com a vitória do Bolsonaro em 2018. Em 1º de 2019, começaram a entrar com processo contra tudo e contra todos. É ridículo. Quais eram os processos? Posso Tudo falar? quanto processo Não, você quando pode ele se imaginar. acalmar, eu trago os processos. Não, tô só Então, dizendo a são verdade. vários processos a nível nacional e tem 3 que eu acho que são mais graves. Um deles, inclusive, fez com que ele tivesse que entregar o seu passaporte. E aí depois Quem você pode pediu meu comentar. passaporte? Deixa, assim, quando você estiver tranquilo, eu trago Não, toda a pergunta. responde. Porque Quem pediu eu meu entendo que é um passaporte? tema sensível, mas eu acho Não, mas é importante absurdo. trazer. Chega a ser... Então, o que aconteceu? Eu vou hilário explicar isso. para as pessoas que estão nos acompanhando. Teve a maior apreensão de madeiras, uma coisa super grandiosa que aconteceu. E aí, uma pessoa da Polícia Federal trouxe uma acusação. Olha, o ministro Salles está interferindo. Uma pessoa não, Ele um tá candidato tentando- do seu partido a deputado Ele federal. não era candidato na época. Não era na época, mas hoje é. Vê Salles, como o cara eu realmente atua entendo quão politicamente. angustiado Não, você só- fique, mas se o peraí, Vilela vamos lá. puder me ajudar só a explicar vamos lá. o Então caso, vamos lá. acho que é O um seu pouco candidato melhor. a deputado federal, que por Ele acaso não é era delegado. afiliado na época, ele Tá, era um quem foi? superintendente da Polícia Federal, Saraiva. Tá, Saraiva. Ele foi não braço era direito da candidato, Marina não era Silva a vida afiliado. inteira, mas tudo bem, vamos lá. Que é uma pessoa extremamente honrosa. Deus me livre. Então, e aí eu realmente entendo a sua angústia, mas acho que se eu puder explicar, Então, as pessoas vamos lá, vão entender um vamos pouco lá. melhor. Explica. Houve a maior Mas explica- apreensão da história de madeira explorada com muitas acusações de forma ilegal, etc. Chega um superintendente da Polícia Federal e faz uma denúncia. Olha, o ministro Salles está interferindo para poder favorecer quem está se beneficiando com esse esquema. O que acontece? O governo Bolsonaro transfere esse servidor para que ele não possa mais fazer essa acusação. Esse processo ainda não foi finalizado, então, de fato, ele não foi condenado, mas existe uma investigação em curso e, na época, tiraram o passaporte dele para que ele não fugisse do país. Isso foi amplamente noticiado. Tudo isso aconteceu. isso? Eu Tem ia um fugir outro pra Cuba. caso, eu vou trazer 2 casos Tá. que acho que fica mais exemplificado. Tá, traz e me deixa Teve responder também, depois. Claro, deixa eu perguntar Vai lá, que eu deixo você então vai, responder. Primeiro esse caso. Teve um caso, chegou também, nesse caso foi nos Estados Unidos, chegou produtos lá, se eu não me engano, também era madeira, que estavam sem um documento. Não tinha, vai dizer agora que a alfândega americana é petista, né? E aí eles apreenderam essa carga e falaram, olha, tá sem a documentação, a gente não pode prosseguir com isso. No mesmo momento, ele fez uma alteração no ministério, falando que aquele documento não era mais necessário para também safar as pessoas que estavam fazendo aquela coisa de forma ilegal. E isso também, enfim... Houve uma representação, ainda não foi concluído. Então, foram 2 casos que foram escândalos muito grandes. Há outras acusações no Brasil inteiro. Sem contar, nos últimos 20 anos, a gente está no momento em que o IBAMA emitiu o menor número de multas. Na última década, durante a gestão dele, foi o maior índice de desmatamento que a gente viu na Amazônia. Mas da na história última foi década. foi da minha gestão? Eu posso falar da história toda, mas Então, da mas quem última foi década... na história o maior desmatamento da Amazônia? Da- Vamos ver se você fala a Da verdade. última década... Eu vou terminar a pergunta e eu já respondo a isso.
isso. Da última década, o dia com maior desmatamento. Então, assim, foi toda uma destruição que aconteceu, de fiscalização, acabaram com a área de mudanças do clima, aumentou muito o desmatamento, inclusive em terras indígenas, e aí, por cima de tudo isso, tem investigações grandes na questão criminal também. O que me leva a crer que havia ali uma cortina de fumaça, literalmente, porque se queimou muito a Amazônia, o Cerrado, para esconder o crime que estava acontecendo. E aí, de novo, essa exploração de madeira ilegal, ela não representa o Brasil. Esse não é nem agro, sabe? Essa gente que explora, que queima, que não segue as regras, é uma parcela muito pequena, mas que mancha o agro brasileiro. Tá. Então, a pergunta é sobre esses dois casos. Eu vou pedir pro Salles responder e também, depois, se quiser devolver perguntas para ela e ela responde. Vou devolver. Vamos lá. Mas só uma coisa que ela não respondeu. Eu perguntei qual é o maior desmatamento da história do Brasil. Qual foi o ano? Tá. Qual foi o ano? A gente não tem toda a série histórica, obviamente o desmatamento lá no começo foi muito maior. Qual foi mas o ano em que a gente teve, se eu não me engano, foi o de 2004, com o maior 2005. desmatamento. Quem era o presidente da República? Era o presidente Lula. E Desde quem era a então, ministra do Meio Ambiente? Caiu 75%. Não, só para responder. Quero ver se você vai falar. Quem era a ministra do Meio Ambiente? Eu entendo o seu nervosismo, quem era a mas ministra? deixa eu responder Responde, inteiro. quem era a ministra? ministra? A ministra era a Marina Silva. E o que Isso, aconteceu? vamos lá. Depois Maior desse desmatamento pico da de história no governo desmatamento... do Lula e com a Marina Não, agora eu Silva. respondo, ele fez uma pergunta. A gente viu um Já tá pico de respondido. desmatamento em 2004. O desmatamento, a partir dali, caiu 75%. E a gente veio numa atuada grande de combate ao desmatamento. A partir de 2017, começou a subir o desmatamento 2012, no Brasil. você tá errada. A partir de Checa os dados 2017, aí. começou a subir o desmatamento no Brasil. E aí o pico da última década foi justamente na gestão dele. Então a gente tem um período anterior, que é muito essa conscientização que aconteceu com o mundo, de queda de desmatamento. Na hora que ele entra, começou um pouquinho antes dele vai entrar, virar mas na 10 hora que ele minutos. entra, Já tem respondeu. um aumento Eu fiz abrupto. uma pergunta só para você responder basicamente. Porque a Quem era- resposta completa Salles, é era no o ano. final você fazer a pergunta, mas tudo bem. É que ele gosta de fazer a pergunta, mas Não, gosta mas da é que ela resposta. fala um fato e Não, mas a gente não pode quer, também, não quer ajuda a responder. gente. Os dois ajudam. Quando eu Onde eles pergunto quem pesquisam- era o ministro, ela fala assim, a ministra. Não fala o nome Marina mas eu Silva. falei Marina Era, Silva. Não, E você depois, não queria justamente falar. da atuação dela, uma queda de 75% Os 2 no anos. desmatamento. Então, vamos lá, vamos ver Mas se só você... uma coisa, enquanto isso eles pesquisarem, onde eles acham isso? Onde eles Ué, é podem só achar? entrar na É só série colocar histórica de qual foi desmatamento. o maior desmatamento da década. Ah, da década, tá bom. Foi, Então, o foi maior 2020 desmatamento com do Salles. Brasil... E você quer que procure o quê? Da história? Não, pode pegar os últimos 20 anos. Tá. Vamos ver qual foi Vou o maior levantar. desmatamento. E também quando o menor começou a número de subir, multas do que ela IBAMA começou a nos últimos falar 20 anos que foi na subiu em gestão, 2017, depois que não é entrou. verdade. Subiu. Então vamos lá, para a turma Tá, entender. então vamos lá. O maior desmatamento do Brasil foi no governo do PT, com a Marina Silva ministra, 2004 e 2005. 2 anos de Dona Marina Silva ministra, 2 anos de Lula presidente. 28 mil quilômetros. Ele só não respondeu da corrupção. Aí depois eu quero que ele vou responder o responda, que você tá quiser, bom? não tem problema. Só pra não Vou escapar. responder o que você quiser. Aliás, vou entrar no assunto desses 2 inquéritos ridículos, Tá bom, obrigada. começados por 2 petistas. Tá. Um, inclusive, que é candidato. Todo mundo que acusa ele é petista. Não, Mas o vamos cara lá. que é candidato. Ele não era foi... candidato Não, na vamos época. por partes. Primeiro, Não, essa vamos- questão, depois a gente vai... É que ela não deixa eu responder, porque Calma. a Agora gente eu desmente Não, eu só quero a que ele responda narrativa sobre da corrupção. Tabata. Pra mim é muito A A importante. gente desmente a narrativa da Tabata, que ela fala que eu tô nervoso, mas ela faz essa vozinha de menininha. A minha vozinha incomoda muito os Não é que bolsonaristas. incomoda, A Zoe é que é campeã mentira. de falar sobre É minha mentira. fala mansa. Eu Vamos fiquei lá, então, feliz. Qual o ponto primeiro? Vamos falar Ponto sobre número 1, desmatamento. Corrupção. Não, vamos lá, Não, vou pode chegar na ser. corrupção. Quem não terminou do Vamos lá, desmatamento. Auge de desmatamento. Marina Silva, ministra. Presidente, Lula. Quantos mil quilômetros? 28 mil quilômetros quadrados. Quanto é isso em relação ao do Salles e do Bolsonaro e tal? O dobro. O dobro de desmatamento anual do que esse ano passado, que foi 13 mil, foi no governo do PT. Esse ano passado, 13 mil. Governo do senhor Lula e da dona Marina Silva, 28 mil em 2004, 27 mil alguma coisa, 28 mil em 2005. Portanto, o dobro. E plano para diminuir isso? Então Aí vamos pergunta só. pra ele o que aconteceu depois. Vamos pontuar. Aí reduziu-se o desmatamento para 75%. 4 mil. Vamos lá, anota aí para não Quando errar isso? mais. Reduziu-se para 4 mil até 2012. De 2005 em diante. Isso, 2005 até 2012. Reduziu Durante esse mesmo. governo. Eu não faço essa resposta meio com a voz baixa para ninguém ouvir. Baixou Nem eu. realmente o desmatamento de 2005 para 2012. Em 2012, governo do PT também começa a subir tudo de novo.
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, até 2022, o 21. Esse ano caiu um pouco. Então, qual é a... Que ano que foi o pico, depois que começou a subir de novo? Ah, bom, o pico, se está subindo até agora, cada ano que vier, é sempre o pico. Agora, Foi esse ano passado? O maior pico da década, não, depois de 10 você anos, fala foi da na década para gestão esconder dele. a Marina Silva. Não é para que foi esconder. dobro. O Brasil... Aí é você que tá pegando aqui, não, é a minha todo. vez de responder. Depois você fala. Deixa eu responder. Depois você fala o que você quiser. Responde. O maior pico foi a Marina Silva, que você não quer falar e fala a ministra e não fala o nome da ministra. Foi a Marina Silva, teve o maior desmatamento da história, em 2 anos do governo dela. 2, do Lula. E a atuação dela produziu a maior queda. queda. Pera aí, deixa eu falar. Caiu até 2012? Sim, caiu, é verdade. E em 2012 voltou a subir, ainda no governo do PT. E sabe qual é a explicação por que é isso? Porque a Marina Silva, que é odiada no Acre, de onde ela é, odiada, ela no Acre não se elege nem síndica de prédio. Ela veio ser candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque no Acre ela não se elege nem vereadora de Rio Branco. Porque todo mundo sabe que o discurso dela é uma fraude. É um discurso todo bonitinho, não sei o quê, mas não tem consistência. Porque não cuidou das pessoas na Amazônia. Se você não cuida das pessoas na Amazônia, as pessoas continuam na miséria, continuam pobres e continuam tendo que buscar uma alternativa para sobreviver. E ao contrário das pessoas das cidades que conseguem bico de um monte de coisa, na Amazônia, o pessoal que não tem como sobreviver, a Amazônia é uma área do tamanho da Europa, que tem a maior riqueza natural do mundo, água doce, madeira, biodiversidade, ouro, gás, minério de ferro, petróleo, diamante, tudo. A maior riqueza natural do Brasil e, quiçá, do mundo está na Amazônia, porém o pior IDH do Brasil, o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está na Amazônia. Por quê? Porque este discursinho furado da esquerda caviar, que dá dinheiro para suas ONGs, para suas pesquisas acadêmicas, para suas viagens para o exterior, para falar na COP lá em Paris, em Londres e Nova York, não cuida das pessoas. A Marina Silva não cuidou e nenhum governo do PT cuidou. Bom, agora, com relação ao que você falou no negócio da madeira, eu não tenho problema nenhum em falar disso. O que aconteceu? São 2 casos, 2 delegados petistas. Saraiva, que hoje é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, do PSB, seu partido. Amiguinho, foi braço direito da Marina Silva, tudo ligado com a esquerda e tudo mais. E o outro é um outro delegado também de esquerda, que agora esqueci o nome, que também é petista. Os dois... Que coincidência, né? Pois é, 2 petistas. Você fala que o governo Bolsonaro... Todo mundo que te acusa é petista. Não é governo petista, é que os 2 são conhecidos na Polícia Federal como petistas. Os 2. Conhecidos, são reconhecidos e conhecidos. E o que acontece nos 2 casos? No caso número 1 do Saraiva, que você diz que foi a maior apreensão da história, foi a maior arbitrariedade da história. Porque você vai, e eu não estou defendendo nada de ilegal, só que ao contrário do que você está dizendo, o que aconteceu é o seguinte: existe uma regra no direito que chama-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Você não vai numa atividade econômica, como ele fez, e rotula toda esta atividade como ilegal per se. A atividade não é ilegal. Você pode ter pessoas que fazem coisas ilegais. É muito diferente. Você dizer que o manejo florestal é ilegal? Não, ele não é ilegal. O manejo florestal é a maneira que você faz, inclusive para preservar a floresta. Você tira em cada área, você divide a propriedade em diferentes áreas, maneja aquela área num ano e fica 20 anos sem mexer. No ano seguinte faz em outra e assim faz em outra. Esta é a atividade de manejo florestal. Então, a minha postura não foi de defender pessoa A, B ou C. Foi simplesmente dizer, não vai rotular o setor de manejo florestal como todo ele sendo criminoso e fazer toda uma retaliação a um setor inteiro porque você não gosta de um determinado setor. Você quer que todo o setor vá à falência porque tem uma visão equivocada de que sinônimo de conservação é congelamento absoluto. Não é. Não é. E o que nós fizemos não foi defender nem A, nem B, nem C. Foi dizer... Foi interferir na Polícia Federal. Eu não tenho interferência nenhuma na Polícia Federal. Mas a justiça vai dizer o que aconteceu. Você sabe por que a pessoa foi afastado? Porque saiu dando entrevista torto e a direito por aí, falando um monte de bobagem, sem ordem dos superiores. Existe uma hierarquia na Polícia Federal. Aliás, deve haver, como em qualquer instituição. O outro caso, então, mais gritante ainda. Porque você falou que a madeira chegou nos Estados Unidos sem papel e tudo mais. O que acontece no IBAMA? O que aconteceu, na verdade? Eu fiquei sabendo dessa história pelos jornais, quando esse assunto veio à tona. Porque, ao contrário do que você está dizendo, a decisão foi tomada e foi corretamente tomada pelo presidente do IBAMA, não foi por mim.
E o presidente do IBAMA tomou a decisão correta. Qual foi a decisão? Quando começou, havia uma regra para você exportar madeira para o exterior. No sistema de conferência, você tinha material e tudo mais. Que obedecia a regras, inclusive, relativas ao plano de manejo e o inventário florestal, que é você fazer um levantamento do que tem, pede uma autorização específica, corta esta madeira sobre a qual tem autorização, processa a madeira, ou seja, transforma em chapas, em deck, em prancha, e seja lá no que for. Isto acompanha um documento, esse documento vai lá para fora. O que havia lá atrás, antigamente? Esta competência de fiscalização era dos órgãos federais. Depois que veio o Código Florestal e que atribuiu essa competência aos estados fazer o inventário florestal e tudo mais, o governo federal, o que ele passou a ser? Um gestor do sistema e não mais um realizador direto dessa atividade. Acontece que a norma antiga, anterior ao Código Florestal, se eu não estou enganado, de 2009, o Código Florestal 2012, esta norma nunca foi revogada, embora tenha deixado de ser aplicada. O próprio IBAMA não aplicava esta norma. Tá? Então o que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu, através de uma portaria dele próprio, presidente da portaria, não, um despacho, dizendo o seguinte: olha, em 2021, ou 2020, eu não lembro agora, ele reconhece que a referida norma, por ser anterior ao Código Florestal, não se aplicava mais. Como, de fato, todo o IBAMA, os técnicos do IBAMA, desde 2012 não aplicavam mais a norma. Então ele simplesmente reconheceu de direito uma situação que já acontecia de fato e acontecia há 8 anos. Ele teve a coragem e a precisão técnica em fazer algo que já deveria ter sido feito. Porém, como todos os xiitas ambientais ficam fazendo patrulhamento ideológico em cima dos órgãos ambientais, as pessoas, os próprios técnicos do IBAMA, hesitam em assinar coisas óbvias, porque tem medo de retaliação. E ele, que é uma pessoa correta, tecnicamente super preparado, é um procurador da AGU, ele falou: olha, esta é a medida correta. Reconhecer que referida à norma anterior ao Código Florestal foi derrogada. E ele reconheceu isso, nada mais. Então, quando os Estados Unidos perguntou a ele por que a carga X não está com o documento Y que a lei de 2009 prevê, o que ele respondeu? Olha, esta lei de 2009 não se aplica mais. A lei desde 2012 é outra. A lei atual é o Código Florestal, cuja aplicação compete aos estados. Ele não mudou uma situação. Ele simplesmente explicou para que todo o setor florestal brasileiro não fosse penalizado por uma determinada norma que já não existia há 8 anos no mundo real. Terminou? Então, não, eu estou só dando a explicação técnica. Só a questão do tempo. Mas só avisa pra gente quando tá faltando 1 minuto e 30 segundos, tá? Não, ele passou do tempo? Nenhum. Passou então? Foi só uma explicação técnica para não ficar a narrativa de que fez coisa errada. Não, ele não fez nada errado. Ele fez um negócio correto tecnicamente. E eu quero ver quem vai derrubar tecnicamente a decisão dele. Porque a decisão dele está correta. Não foi por ordem minha. Eu fiquei sabendo desse caso pela imprensa. Mas o que ele fez está correto. E isso tudo vai ser reconhecido a tempo e a hora. Infelizmente, as ações dessa petistada toda impregnada aí em determinados órgãos vai criando um reboliço em órgãos da imprensa, que muitos deles também estão aparelhados pela esquerda caviar aí, que vive muito bem, obrigado, mas faz discursinho leve. Essa turma fica propagando mentira. Você quer comentar sobre isso? Ou Por favor. Tá, então vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Eu lido muito com essas narrativas e fumacinhas e historinhas do mundo bolsonarista. E uma coisa que eu aprendi é que eles são muito bons de criar mentira, de jogar uma data, de não sei o quê. E que é importante sempre a gente forçar a olhar para o todo. De fato, o Salles, ele vai responder a muitos processos. As histórias que ele contou não me convencem, mas quem tem que ser convencido é o juiz, a juíza com os fatos. Eu ganho todos os casos. Agora, o que fica claro é que é uma pessoa que tem várias acusações e eu acho que é importante, enquanto mulher, que eu faça uma fala em relação a Marina Silva. É uma mulher que passou fome, com uma história de muita luta, sim, reconhecida aqui, internacionalmente. Foi muito bom. Que foi a melhor ministra do meio ambiente que nós já tivemos. Eu dei o exemplo ouvindo, por mais que estivesse falando um monte de besteira. Então, acho que é importante ouvir também. Então, a gente ter
uma mulher como essa, que sim, ela pegou uma gestão em que havia um pico de desmatamento e o que ela entregou foi uma redução de 75% no desmatamento. O que você entregou foi um aumento no desmatamento. Foi um desmonte do IBAMA. Foi o desmonte do meio ambiente. Ela também recebeu o desmatamento. Então vale e ela diminuiu. Você recebeu e você aumentou. Essa é a diferença principal. A segunda diferença, que eu acho que é importante a gente trazer, é que você enfraqueceu muito o Ministério do Meio Ambiente. O recurso que hoje existe para o Ministério, ele é metade do que existia há poucos anos atrás. Se você olha para o IBAMA, o órgão foi esvaziado. Em 20 anos, é o momento em que o IBAMA coloca menos multa, sendo que o desmatamento está muito maior. Então, tem muita troca de servidores, tem muita perseguição porque alguém falou mal dele, porque alguém falou mal do Bolsonaro. Caiu o recurso. Eles simplesmente abriram mão de fazer a fiscalização e entregaram para os militares. Por que que um Ministério do Meio Ambiente abriria a mão da fiscalização e diria, militar está com vocês? E aí teve um levantamento que o meu time fez, a gente tem um cientista de dados, tem um trabalho bem bacana nessa direção, mostrando que a efetividade das GLOs, das operações militares, é zero. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, por alguma razão que eu não entendo, abriu mão do seu papel de fiscalização, entregou para os militares que não têm essa competência mesmo, e isso prejudicou muito o combate ao desmatamento. Então, o que fica para mim, para a gente se fixar nas grandes coisas? E vamos comparar com o que aconteceu antes. 2 ministros que pegam um momento de um pico de desmatamento, uma reduz, o outro aumenta. Uma ministra que fortalece, e não foi só a Marina Silva, foram outros também, ministros que fortalecem a fiscalização, fortalecem o aparato, dão mais autonomia para os servidores. O que faz o outro ministro? Permite que o orçamento caia, permite que outras pessoas façam o seu trabalho. Parece que não quer fazer o trabalho de ministro do Meio Ambiente. Vê essa fiscalização diminuindo, o IBAMA não multa mais quase ninguém. Esse negócio vai diminuindo no momento que a gente mais precisa. E aí a terceira falácia, e eu vou finalizar com ela. O governo Bolsonaro, o Salles, criaram uma narrativa que é a seguinte: mas o pobre que mora na Amazônia que desmata por necessidade. Gente, sério mesmo, não sei se você conhece a Amazônia, eu conheço. Imagina, eu fui 59 não é a vezes na pessoa, Amazônia. a narrativa que eles têm é que a pessoa que poda a árvore que está desmatando, a pessoa que queima o seu lixo. O desmonte que a gente está vendo, a destruição da floresta, é por gente rica. É por facção criminosa que tem dinheiro para ter equipamento, para ter, capanga para matar os outros, para ter arma. Então, fica se escondendo por trás, sim, de uma população que está abandonada, que é pobre, para esconder o crime de gente grande, gente perigosa, gente bem financiada. O que vocês fizeram não só aumentou a criminalidade na Amazônia, aumentou a pobreza na Amazônia, mas pior, permitiu que essas pessoas tivessem licença para matar e desmatar. E aí eles falam tanto da questão das armas que uma hora eu vou querer voltar para a gente falar. Então... Mas só para dizer, a Amazônia Legal foi a área em que mais aumentou a circulação de armas e a área no Brasil em que mais aumentou a taxa de homicídios. Tá. Olha, precisa dar uma estudada antes de falar essas coisas. Primeiro, o último concurso que o PT, a esquerda, fez no IBAMA foi em 2009. O concurso de lá para cá foi nós que fizemos no Ministério, foi na minha gestão. Nós fizemos o concurso para recontratar uma parte dos funcionários que estavam faltando. E contratamos agora 800 pessoas. O Ministério do Meio Ambiente foi recebido por nós com 50% de déficit de funcionário, tanto no IBAMA quanto no ICMBio. Ou seja, nós recebemos o desmonte ambiental, nós não fizemos o desmonte ambiental. E nós não conseguimos recolocar as coisas na posição correta porque o PT tinha roubado tanto no Brasil, mas roubado tanto, que o orçamento público, o dinheiro da União, estava faltando. Nós precisamos primeiro arrumar as contas para depois fazer o concurso. E está feito o concurso e está contratado. Então, desde 2009... O Bolsonaro foi eleito em 2018, tomou posse em 2019. Você tem 10 anos de redução do número de funcionários, tanto aqueles que se aposentaram, outros faleceram, outros mudaram de profissão, não interessa. Você tem uma queda gigantesca da quantidade de funcionários, 50% do IBAMA e do ICMBio. Este foi o IBAMA que a esquerda nos legou, este foi o ICMBio que a esquerda nos legou. Segundo, os processos de autuação que você está falando, vieram do sistema antigo com 12 anos para acabar um processo administrativo. A primeira citação para você entregar uma intimação para um autuado, se cometeu um ilícito ambiental, entrega a autuação. A primeira autuação era com 180 dias de processo.
180 dias para você entregar. Era o sistema totalmente ineficiente do IBAMA, com estoque gigantesco de multas nunca cobradas, nunca aplicadas. E muitas das quais improcedentes, que eram derrubadas na justiça. O que nós fizemos? Primeiro, informatizamos tudo. Criamos um sistema que funciona muito bem, obrigado, aqui no estado de São Paulo, chamado conciliação ambiental, que chama o autuado para vir conversar com o órgão e tentar um acordo nos primeiros 30 dias. Não deu acordo, toca o processo. Para você não ter que esperar 12 anos para chegar ao final do processo e descobrir que o processo era nulo, que faltava documento e tudo mais. São Paulo isso funciona extremamente bem. Por que no IBAMA não funcionou? Porque tem tanto petista e PSOL dentro dos órgãos que a turma boicota tudo. É engraçado. Ué, mas é verdade. 22 anos de esquerda no poder. Não, mas não é isso, não. 22 anos de esquerda no poder. 22 anos de esquerda no poder. Colocando ideologia errada, processos errados, produzindo normas equivocadas. Você não arruma um país em 4 anos depois de 22 anos de esquerda no poder. Uma esquerda que vai comendo o governo por dentro, vai aparelhando todos os órgãos, cria um monte de conselho para discutir nada e coisa nenhuma, mas só serve de cabide de emprego para esquerdista incompetente. Foi isso que nós encontramos no governo Bolsonaro. Um país destruído pelo pessoal da esquerda. Vocês têm que respeitar os servidores públicos desse país. A gente respeita. Tanto que nós estamos dando não só aumento, como contratamos os servidores. Agora, há uma coisa que o serviço público precisa ter, chamado meritocracia. E não a demagogia, senão todo mundo ganha igual. Não. Todos vão ter a oportunidade de trabalhar igual e ganhar bem. Quem ganhar bem recebe um bônus. E o bônus tem que ser bom. É isso que eu defendo. É a meritocracia no serviço público. Porque há uma parcela bastante significativa de funcionários que gostariam de estar fazendo um bom trabalho, gostariam de estar entregando coisas boas, mas, por outro lado, são coagidos pelos ruins que estão dentro do serviço público, que não deixam eles trabalhar. E pior, todos ganham o mesmo salário, o bom e o ruim. Quer dizer, isso é um incentivo à vagabundagem. Porque se quem não faz nada ganha o mesmo do que trabalha bastante, o que trabalha bastante fica desestimulado. Então nós temos que apoiar os que fazem bom trabalho no serviço público. Essa história de que nós desmontamos o IBAMA é totalmente mentirosa. Nós recebemos o IBAMA destruído. E digo mais, o orçamento... taxa de multas dos últimos 20 anos. É lógico, todo mundo parou de trabalhar, foram vocês que fizeram Fique em Casa. Inclusive, quem ficou em casa foram os fiscais do IBAMA e do ICMBio, que muitos dos quais já tinham uma idade que não podiam ir mais para campo por causa das restrições do Covid e tudo mais. Então, vocês fizeram Fique em Casa. Vocês, a esquerda que fez. Vocês aliás, as pessoas... o nosso povo de ter a vacina muito antes. Imagina, nós que compramos a vacina. 1 mês e meio de atraso, porque queriam ganhar dinheiro com corrupção. Mas só uma coisa, isso é um outro assunto. Vocês querem terminar isso? Não, vamos só terminar o do IBAMA. Vamos só concluir. Mais uma pergunta sobre desmatamento antes da questão do armamento. Tá bom. Não, vamos fazer várias. Nós temos tempo aqui. O IBAMA foi recebido por nós destruído. O IBAMA tinha um orçamento totalmente desajustado. O IBAMA tinha um sistema totalmente estragado. Fomos nós que arrumamos isso. Agora, a narrativa da esquerda é sempre assim: se o governo não gosta do meio ambiente, se o governo autorizou não sei o quê, se o governo... não é verdade. Simplesmente não é verdade. E o fato de cair o número de multas se deve a várias coisas, mas dentre elas o Fique em Casa, que inclusive os fiscais do IBAMA não foram a campo. Agora, também não foi só isso. Você perguntou o negócio da GLO, só para um segundo. A GLO só foi obrigada, o governo só foi obrigado a acionar a GLO ambiental porque vários governos da Amazônia, vários governos, não foi um nem dois, que são governados pela esquerda, se recusaram a colocar, como de fato faziam no passado, a polícia militar para dar sustentação às operações de IBAMA e ICMBio. E por isso que se colocou as Forças Armadas para atuar. Essa é a explicação, na verdade. Tá.